two, three. Pode começar. Fala, neófitos e neófitas, sejam todos muito bem-vindos a mais um Engenharia de Quinta, onde a única coisa de quinta aqui é o dia que passa a bagaça, que é toda quinta-feira. No mais, os convidados e os hosts são de primeira. Minha voz melhorou. Eu sou o Léo Cantrell, estamos diretamente aqui dos estúdios Fala Me, sob o comando de Dedé. Dedé tá lá só comandando ali. E aqui ao meu lado está ela, Florida. Sim. Lili Florida. 20 Eu tenho que florzinhas inventar uns nomes melhor. Não, eu gosto de Lili Pantone. Lili Bota Pantone fica, Pantone aí, né? André. Então Quem tá de Pantone hoje sou eu. Ah, é verdade. Tudo bom, galera? Ó, vou lembrar vocês, todos os streamers que a gente tá. Será que eu consigo? Vamos lá. Além do YouTube, obviamente, né? YouTube, então a gente tem Spotify, Deezer, Amazon Music, Humble. Tudo, falou tudo. Falei tudo? Falou. Falei tudo. Falou tudo. Caramba, tá vendo? Olha só. Se eu esqueci de algum, vai lá no Linktree, no Instagram, que tem a lista lá Boa. de todos os canais que a gente tá. E, claro, se inscreve no nosso canal do YouTube, vem ver o conteúdo bacana que a gente tá trazendo pra vocês, tá? Curte, compartilha com os amiguinhos. A gente precisa da sua ajuda aí com isso daí, porque a gente depende do algoritmo, né? É Então, verdade. se você não curtir, não compartilhar e não ver, A gente entrega mais. a gente entrega mais. E lembrando que tem o desafio, né? Que eu vou ter que fazer, né? Exatamente. Desafio Ah, não, dos esqueci um 20 canal, tá vendo? Qual? TikTok. A gente tá no TikTok É também. mesmo. E no TikTok vai ter uma surpresa daqui a alguns dias, tá? Não sei quando vocês estão vendo, mas provavelmente talvez estejam, não depende do dia que você tá vendo essa bagaça aqui. Que o Léo vai dançar Umbrella da Rihanna vestido de Zé Gambiarra Já no estou TikTok. já estou treinando. Tá treinando os Já passinhos, arrumei o gente. figurino. Vai Tá ser lindo. muito engraçado, tá? Vai Só ser eu muito mesmo, né, pra engraçado. fazer essas merdas. Isso que a gente conseguiu mais de 1.000 seguidores lá no Instagram. No Instagram não, no YouTube, No né? Era um YouTube. desafio. E agora, se a gente atingir 2.000, vai ter outro desafio. Eu hein? vou viajar de balão. Olha, Vai cuidado fazer, que não? tá gravado. Só sobra pra mim, cara. Só Tá sobra pra mim. gravado. Não, 2 eu mil não. desafio tem que ser da Lia. Não É. acho, não. Acho que o desafio é porque o Léo é mais engraçado. Ah, pô, tá bom. E se você quiser ajudar a gente patrocinando o nosso podcast, pode trazer aí o seu produto, o seu serviço. Não precisa ser ligado à engenharia. A gente vai ter o maior prazer de divulgá-los aqui. Nós temos aqui os nossos patrocinadores seniors, começando com a Madureira Facas, que é um artesão, na época medieval era o ferreiro. Ferreiro. É um ferreiro. É verdade. Agora é cutelaria, não é? Exatamente. Então a Madureira Agora Facas... tá tudo gourmet. O Michael, ele faz um trabalho excepcional, tá? Com as facas, trabalho artesanal mesmo, acabamento de primeira, serviço personalizado, entrega todo o Brasil e até fora do Brasil. Exatamente. Tá também entregando para exterior. fora do Brasil. Então você traz o seu projeto, entra no Instagram dele, tem vários modelos de facas lá, espadas, se você quiser, machadinha. Ele faz umas lives lá, fazendo, fazendo. Exatamente. Muito legal. Para quem está querendo começar nessa No ramo. arte aí, ele também dá umas dicas legais. E de vez em quando ele solta umas rifas lá muito boa, cara. Sorteio. Então é um cara Verdade. bem engajado, tá o trabalho de primeira. Então eu sou suspeito de falar, né? Ó, Então, no Instagram nosso tem um destaque aqui que vai ter os canais dele lá. E Isso. talvez tenha até surpresinha. É, hein? Não vamos sei, vê lá. depende dele, ele que é o chefe aqui do podcast. Temos mais quem? Temos também aí outro artesão também, né? É. O rústico. O rústico. O rusticando, que é do Bruno Lemão, o rústico, Rufus Lenhador. Ele é o Rufus Lenhador. E ele também faz um trabalho de marcenaria artesanal personalizada, tábuas de carne, mesa de centro, armários, o que você precisar personalizado, madeiras de lei, de reutilização, de refugo, né, de reutilização, porque tem que tomar cuidado com a sustentabilidade. Mas o trabalho dele está muito bom. Lá, as peças lá no Ruticano são de alta qualidade. Ele também trabalha todo o Brasil, vai na sua casa, faz o projeto com você. Personalizado. E, muito cara, legal. é muito bom mesmo. E também temos aqui a Intringe Fundações. Outro Bruno. Outro Bruno, tem muito Bruno. Muito Bruno na nossa vida. O Bruninho, eu vou chamar ele de Bruninho. O Bruninho, a Intringe Fundações é especialista em estacas hélice contínua, fundações. Eles também dão manutenção em maquinário de fundações e projetam maquinário de fundação. Sim, da consultoria. Dá consultoria para o projetista de fundações que queira fazer um trabalho bacana. A gente sabe que projetar é sempre difícil, às vezes tem para execução, fica alguma coisa complexa. Então, pode chamar ele, entre em contato. Também vai ter um vídeo dele aqui. Ele ficou de mandar uns boné, hein? Pô, Bruninho, pelo amor de Deus, manda uns boné aí, cara. Mão de vaca, brincadeira. Ele tem que vir aqui, né? Acho que mês que vem ele vem aqui, aí a gente vai conversar Traz direitinho com ele. uns brindes.
Então, entre em contato com ele. A empresa é sediada em São Paulo, mas atua em toda a região sudeste. Ele vai atender vocês muito bem. Beleza? Mac tá Paguei o pago. Mac. Tá pago. E hoje, quem que a gente tem aqui? Gente, foi difícil chamar ela, viu? Rapaz. Mas a agenda dela lotadíssima. Depois ela vai falar um pouquinho disso aí também. Difícil você encontrar ela no Espírito Santo. Mas consegui. Consegui amarrar um dia aqui. A gente está aqui com uma graduada em arquitetura e urbanismo. Aplica cursos e dá consultoria para profissionais da área. Hoje atua na área de engenharia diagnóstica, laudos e vistorias, avaliação de imóveis para redes bancárias e indústrias. E atualmente também é conselheira federal do CalBR pelo Estado do Espírito Santo. Está aqui com a Giedre. Muito prazer, Giedre. Obrigada por ter Welcome to vindo the aqui. jungle. Vou chamar de Gi, porque eu já tenho. Então você é mais certa de Gi idade, também. Pode me pode. chamar de Léo. Ih, Léo. Então tá tudo certo. Prazer, obrigada, Lia. Lia foi minha companheira no curso de especialização, né? Sim. Na pós. Verdade. Eu tô sempre arquiteta, mas sempre com um pezinho na engenharia, A executo gente, né? obra. Eu sou muito peão. Eu sou a arquiteta mais engenheira que eu conheço. É verdade. Eu gosto muito dessa área. Obrigada pelo convite, obrigada também vocês. Foi assim, um enorme prazer. Realmente foi difícil. O Foi. dia que eu separei para você me deu o bolo. Gente, Foi o dia que você passou mal? foi o dia que eu passei mal, é verdade. então tá Aí eu que tive que desculpado. desmarcar. Energia direto. Nossa. Foi. Porque eu tenho uma rotina um pouco pesada, além de ser mãe também, né? É. Que é o meu melhor e meu maior projeto. Né? Você está com 10 anos, então assim, participo assim, intensamente. Sempre organizo a minha rotina para estar o máximo possível bem próximo a ele. Ah, legal. Vamos começar pelo começo, então, né? Como que surgiu essa ideia? Começo, Vou começo, fazer começo, arquitetura? Teve dúvida se foi fazer engenharia ou não? Como é que foi aí? Bom, minha vontade era ser médica, né? Eu nunca sonhei em Sério? arquitetura na vida. Gente, tudo a ver. Não, vou falar, ó. Verdade. Eu queria ser padre, depois eu Padre. queria ser advogado. A Lia também tentou direito, né? Uma vez ou não? Uma vez só. Então a gente nunca... Né? Eu confesso que a arquitetura realmente não foi o que eu tinha pensado. Eu amo o que eu faço, mas eu nunca sonhei em ser arquiteta Sim. na vida, nunca. Nem nos meus assim delírios mais remotos, né? Enfim, eu passei um tempo na Itália que eu fiz intercâmbio, né? E tive bastante contato com o Politécnico de Milão, onde era em Mantova o núcleo de arquitetura. E acabei voltando para o Brasil decidindo fazer arquitetura. Aí por isso que eu fiz arquitetura. E descobri também que eu não sou aquela muito assim coisinha fofa, que não levava assim muito jeito para as coisas mais assim ornamentadas de arquitetura. As disciplinas que eu tinha de interiores, assim, tirei 10 nas duas, só que isso me exigia assim uma força assim, como toda aluna que tô me gostaria de fazer identificando. medicina, só serve 10, 9,9 já não serve, você sofre, né? Então sempre fui assim. Então assim, era um 10, mas era um 10 assim que me demandava muita Desgastava. energia, desgastante, né? Pesado. Inicialmente, eu acabei me encontrando com a parte de parcelamento de solo, parcelamento urbano, que eu gostava muito. Fazer estágio na prefeitura, na época aqui da prefeitura de Vila Velha, era aqui no Tijolinho. Fiz 2006, 2007. Olha eu entregando a idade. Maria Lúcia. Maria Lúcia. Maria Lúcia. Aí trabalhei alguns anos com ela, aí fui fazer estágio na prefeitura. Aí depois de 2 anos e também formada, fui contratada para ser gerente do setor que eu era estagiária. Isso foi bem legal, trabalhei assim, aprendi muito de direito urbano, acompanhando várias aprovações de loteamentos aqui, desses grandes. O Zé Couto já estava lá? Zé Couto, desde onde eu Desde nasci, então, já tá. estava lá, né? Tá lá ainda. Tá lá Tá lá ainda. ainda, ele não aposenta nunca. Então, assim, aprendi assim, bastante. Foi na época do Riviera, daquele... Sim. Como é que é o nome daquele aluno? Já até esqueci. O Jardim Veneza. Jardins Veneza, passou por minha aprovação também, na minha época. Assim, vários outros empreendimentos assim, grandes. E aí, depois de um tempo, já estava tendo uma subsecretária que era daqui, foi para Cariacica, ficou me assistindo, me chamando, já estava 1 ano me chamando, e eu acabei aceitando o desafio, fui para lá, porque eles estavam com um gargalo, e também já estava trabalhando aqui há 4 anos com aprovação de solo, né, loteamento, condomínio, remembramento, desmembramento, desdobro de área. Aí fui para Cariacica, aí eu fui gerenciar, era um novo desafio, aí era aprovação realmente de projeto, fiscalização de obras e postura, dentro do desenvolvimento urbano, mas em setores diferentes, né, e fui gerenciar essa parte, que aí foi quando
a gente teve lá o shopping, né, Mochuara, o nossa, estádio, projetos na época do grandes. estádio, exatamente Caramba. por essa demanda. Sim. E ele precisava de alguém com experiência e não tinha lá. Eu fui assumir. Aí fiquei lá e decidi sair, abandonar essa vida depois que meu filho nasceu, né? Fiquei só a licença maternidade fora. Aí decidi trilhar do lado de fora, né, do escritório. Só que eu só sabia o que era do lado de cá do balcão, né? Pra falar a verdade, gente, eu ganhei minha vida quando eu me formei por um bom tempo, botando defeito no projeto dos outros. É o que a gente mais gosta. Essa é a parte mais fácil. Muito mais fácil. É bem legal. Não é mais fácil, não, tá? Você tem que ter muito conhecimento e domínio de legislação. Não, sim. Verdade. Mas eu tô falando gostava. assim, O chega olho pronto, fica clínico. Não, o olho fica clínico, né? Então, assim, e eu gosto muito e gostava também muito. Aí eu fui do lado de cá do balcão. Aí eu tive um novo desafio. Me organizei quando meu filho nasceu, fiquei 2 anos exclusivo com ele. Aí voltei para o mestrado, aí a orientadora me indicou dar aula. Eu falei assim, Deus me livre, Fabrícia, você me acompanha, se você estiver me ouvindo aí. Falei, Deus me livre, Fabrícia Rebinski, beijo, gosto muito de você. Aí ela falou assim, Deus me livre. Ela falou assim, Gi, tem tudo a ver com você. Eu falei assim, não acredito, imagina. Eu perfeccionista ao extremo, que isso é um defeito que eu já melhorei bastante. Eu sou uma perfeccionista em desconstrução. Viu? O quê? Tem salvação. Consegue. Olha, tudo Meu novo. Deus. sou Depois eu vou pegar mais dicas com você, Sou como é que conserta perfeccionista isso. em desconstrução. Aí ela falou assim, não, você tem que dar aula, tem tudo a ver com você e tal. Eu não sabia que a insistência dela, porque as turmas que ela me deu, as 2 turmas, elas já eram, acho que março, se eu não me engano, março para abril, já era o 3º professor que a turma tinha expulsado, né? Nossa Senhora. Foi um enorme desafio. Mas eu amei, eu fiquei apaixonada pela turma e a turma por mim. Eu dava aula de desenho técnico e projeto inicial, tudo à mão e tal. Então, assim, foi um enorme desafio que eu gostei muito, 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 muito. E eu achei bacana, porque eu também só fiquei um período, depois eu abandonei essa área, porque a demanda fora da sala de aula é muito grande, muito né? ampla, Muito né? intensa. E eu já tinha saído da prefeitura porque eu não queria ficar o dia todo longe do meu filho, né? E fora escola, fora sala de aula ainda, eu tinha que ter projetos, escritório ainda funcionando. No final das contas, eu estava ficando muito tempo longe do meu filho. Aí eu falei assim, coloquei na balança, né? E vamos ver em relação à receita, né? Então, como eu tinha que estar em Goiabeira, 7 horas da manhã, tinha que deixar filho na creche 6h10 e escritório aqui mesmo em Vila Velha, onde mora. Então, por facilidade de locomoção e tudo, eu fiz a opção de sair, deixei uma outra pessoa lá no meu lugar. E eu achei muito bacana que, quando se formaram, a turma, apesar de estar no primeiro período, me chamaram para Paraninfa, né? As 2 turmas. Nossa, marcou, então. Foi. Inclusive, eu tenho alunas daquela época ainda que já fizeram curso comigo. Tem uma que trabalha comigo, tem outra que já está... Então, assim, tem alguns acompanhando aí, uns companheiros, uns colegas, assim, que foi super bacana e gratificante. Aí, em 2015, mais ou menos, um investidor que eu trabalho assim, bastante com investidor para projetos, né? De parcelamento. Não só de parcelamento, não, de construção De também. Ah. Com projetos financiados, né? Com casas e tal. Aí, um deles virou para mim e falou assim, Gi, tem um edital de um banco público aberto para avaliação. Ele falou, acho que esse negócio é difícil, não. Vamos abrir uma empresa nós dois? E eu sou movida a desafio. Aí eu falei assim, bom, depende do que é. Mas perfeccionista, eu falei assim, tem que ter certeza da entrega de uma qualidade de trabalho. Aí ele falou assim, não, vamos lá e tal, vamos ver. Eu falei, tá bom. Aí fui pesquisar, descobri um curso no IBAP, do Radegás. Ah, sim. Aí fiz o curso do Radegás. Aí depois de uma semana, o Radegás me convenceu que isso não era uma boa. Porque... É sempre muito sincero. Ele me convenceu que não era uma boa, porque pelo que o banco pagava, a tabela do banco, em relação ao que a gente sabe que a gente tem que fazer... Para quem quer entregar uma qualidade de trabalho, nada contra quem faça, gente. Mas eu não... É um início, né? É o início, às vezes é um pontapé. Sim. Mas isso não se enquadrava na minha faixa de carreira e de conhecimento que eu tinha naquele momento. Eu falei assim, não, vou fazer isso não. Larguei aquilo para lá. Falei, não vou fazer. Aí teve uma pessoa que sabia que eu era arquiteta, que na época eu era até casada e era sócio do meu atual marido. Meu atual não, meu único marido que eu tive até hoje. Estou até meio perdida, que tem 1 ano só que eu estou separada. Aí ele falou assim...
ele estava precisando, porque no ano anterior, uma outra empresa que ele é sócio, trouxeram um perito de São Paulo para fazer uma avaliação de uma área grande. E estavam precisando de uma nova avaliação, só que a pessoa não tinha agenda para vir naquele momento. E tinha para vir dentro de uns 10 dias, só que ele estava precisando com uma certa urgência. Aí, ouvindo esse diálogo, ele falou assim, Gia é arquiteta, né? Vou falar com ela. Aí ele falou assim, eu ouvi ela falando em casa alguma coisa relacionada a isso, mas eu acho que não deu certo, não. Aí ele falou assim, não, vou ligar. Ele me ligou e convenceu a me fazer. Eu falei assim, olha, eu não posso fazer, porque eu nunca fiz. Eu fiz o curso, eu estou habilitada a fazer, mas eu nunca fiz. Sim. Minha qualidade de entrega, meu perfeccionismo, não permite que eu te entregue um laudo. Não sei se eu dou conta. Ele, não, eu conheço você, eu tenho certeza que você dá. Aí eu falei assim, olha, eu não sei. Aí ele falou assim, eu posso te mandar o do ano passado, que o engenheiro fez para mim de São Paulo? Eu falei assim, pode. Aí ele pegou e me mandou. Na hora que eu recebi, sinceramente, eu olhei assim, tinha 3 parágrafos. Nossa Senhora. Nunca Você aconteceu achando isso que com a gente, era né? um Parágrafos, puto trabalho. Nunca aconteceu isso com a gente. Que isso, tinha 3 parágrafos e tinha uma outra folha que era o ART, né? Mas tinha 3 Caramba. parágrafos e uma tabelinha assim com 3 linhas, né? E 3 Isso colunas. deve ter te incomodado. Nossa, Mas aquilo bateu forte assim. Aí ele viu, depois ele falou assim: "E aí, viu?" Eu falei assim: "Vi." Que ele mandou por e-mail naquela época, gente, 2015. O WhatsApp não era assim, né? Aí eu falei assim, Vi, ele falou assim, você consegue fazer? Eu falei assim, bom, se for dentro desse parâmetro te atender, eu consigo sim. Aí ele falou, então tá bom. Então, meu primeiro laudo foram 22 páginas. Aí eu entreguei o laudo para ele falou assim, quanto que você vai me cobrar? E abriu quanto que a pessoa tinha cobrado. Eu falei assim, olha, eu não me sinto nem digna de cobrar isso aí, não, porque eu não tenha feito um bom trabalho. Fiz o que eu podia e dentro da qualidade que eu tinha naquele momento. Eu falei assim, mas eu não sei nem se isso vai dar certo, né? Vê primeiro se isso vai dar certo lá. Depois de uns 3 dias, uma pessoa me ligou, foi de um banco de cooperativa, aí uma pessoa me ligou, eu fiquei com a perna trêmula, eu fiquei uns 2 minutos sem ouvir. A pessoa falou assim, oi, tudo bem? Eu falei assim, tudo. Eu falo com a Gié, aí falou o nome completo. Quando fala redação, você já assim, o que eu fiz de errado? Né? Errou. Aí falou assim, eu sou fulano de tal, diretor da cooperativa tal. Aí eu falei assim, deu merda. Minha perna tremeu, eu fiquei sem ouvir, eu fiquei assim, paralisada. Aí depois de um tempinho, falou assim, oi, tá me ouvindo? Oi, oi. Aí eu falei assim, oi. Aí ele falou assim, você me ouviu? E eu não tinha ouvido nada. Eu falei assim, olha, eu não consegui ouvir, meio que picou aqui. Você poderia repetir, por gentileza, se for possível? Ele falou assim, não, resumindo, eu queria saber se nós podemos entregar seu contato para alguns clientes quando a gente precisa desse tipo de trabalho, porque a gente gostou da qualidade do que você apresentou e tal. E eu trabalho para eles até hoje. Que bom, cara. Então, assim, foi a porta de entrada, resumo. Eu não cobrei esse daí, foi brinde, foi bônus esse primeiro, mas abriu uma porta, assim, fantástica. Aí eu comecei a fazer. E como toda boa perfeccionista, né? Eu falei assim, bom, já que eu tô ganhando dinheiro com isso, eu tenho que me aprimorar, cada vez entregar melhor. Foi onde eu fui parar, na pós, onde encontrei e conheci a Lia, né? Além de um outro grupo que a gente nunca conseguiu confraternização. É verdade, Tinha que marcar um podcast com a turma inteira aqui pra ver se a gente se encontra. Eu tô tentando... Bom, vou deixar gravado aqui e vou mandar esse picotado pra ela aqui. Tô tentando trazer Marcela da Mava aqui. Nossa. Marcela é outra enrolada. Não, não sabe o que ela falou, não? Ela falou que tem vergonha. Eu tenho vergonha de falar. Marcela tinha vergonha dentro da sala de aula. Até parece, Aí eu Marcela. virei pra Marcela, ele. toma jeito. Marcela, eu sei que você me acompanha. Eu vou puxar sua orelha. Um desafio. O dia que você vier aqui, eu venho com você. Aí, Ó, pronto. Aí já viu? ajudou, Agora ela Aí a vai gente vir. vem juntas. Aí a gente falou, tá, então chama o sócio dela aí. Eu também tenho vergonha. Falar, Gente. Marcela, não admito, inadmissível isso. Aí foi onde eu fui parar e fui fazer. Lembra que eu já fazia avaliação? Sim, e quando tal. você começou na pós, você então, já assim, fazia. aí eu fui parar lá na pós. E deu no que deu até hoje, né? E depois disso, eu aproveitei também e uni o útil ao agradável. De verdade, o que me dá mais prazer na vida é ensinar. Uma coisa que eu imaginei que eu nunca fosse fazer, já agradeci, assim, Fabrícia, horrores, porque eu me encontrei, realmente, assim, a satisfação de você ver que você fez a diferença na vida de alguém, para mim é, assim, fantástica, fantástica. Hoje mesmo eu fiz uma publicação, aí uma pessoa, uma colega arquiteta que eu nem conheço, depois ela falou assim, nossa, mas você me inspira muito, Linda. Eu falei assim, meu Deus, esses dias, essa semana mesmo, uma outra me ligou para falar outra coisa. Eu falei assim, gente, da onde? Pessoas assim que eu nem imaginava, né, assim, de renome. Eu falei assim,
eu só tenho a agradecer. Então, assim, vale muito a pena, mesmo que fosse para fazer diferença na vida de uma única pessoa, principalmente, assim, de várias, né? Aí a tecnologia ajudou, então eu uni o útil ao agradável. Não tem como estar dentro de sala de aula, mas eu tenho como dar aula. E eu Exato. aproveito para transmitir esse conhecimento, tanto de prefeituras, quanto do dia a dia de vistorias, de laudos, de avaliação. Eu vejo lá, você é muito ativa Pra- nas redes sociais. Isso, para poder queria fazer conseguir diferença fazer na isso, vida né? de outra pessoa também e levar assim, conhecimento assim, Brasil afora, tanto na parte online quanto também presencial. E essa vibe agora que você está de conselheira, como é que surgiu o convite? Do Cal, né? Olha, Cal, Não os surgiu, desafios. não surgiu o convite. Eu fui conselheira estadual na gestão passada, nesse eu estou como federal, inclusive esse ano é ano eleitoral. Forte, né? Forte. Não, esse ano é ano eleitoral, vamos ver ainda. Não sei. É ano eleitoral. Eu me candidatei, resolvi montar uma chapa e me candidatar ao CAL, porque... Vou ter que falar, gente. Pode pô. falar. Tem um monte de pode gente. falar. Porque uma vez eu estava precisando de resolver um negócio no CAL, exatamente emitir um RRT de uma dessas avaliações que quando elas chegam, eu costumo atender essa rede bancária só para grandes áreas e indústrias, né? Eu não faço assim menores. Meu escritório atende, tá, gente? Não eu pessoalmente, mas atendemos sim. Então eu liguei para o CAL e não conseguia falar nunca no CAL. E o atendimento era só depois do almoço. E eu não conseguia. Ligava e ocupado. Fiquei uns 3 dias assim. Falei, gente, não tem mais de onde esperar. Vou ter que ir lá. Vou ter que ir lá. Cical dando problema, que isso, né? Cical não dá problema. Funciona legal. Aí fui lá. Cheguei lá, eu fui mandada embora do interfone. Nem na recepção eu entrei. Ué, como assim? Pois é, exatamente. Falei, como assim, né? Eu pago anuidade em dia, eu pago um monte de RRT, porque quem faz vistoria e avaliação é um RRT por vistoria e avaliação. Sim. Tem semana que você emite 8, 9, 12, depende, né? Então, assim, o volume é muito alto. Sim. Eu acho até que tinha que ter um teto de recolhimento de RRT, mas, enfim, isso é outra Rapaz, história. eu acho que não deveria nem cobrar da gente, mas tudo bem. Mas, enfim, essa é uma outra história. Aí eu fui. Cheguei lá, a pessoa bem assim, você está com horário agendado? Eu falei assim, não. Ah, então não tem como te receber. Eu falei assim, não, mas eu vim aqui exatamente... Porque eu não consegui. Porque aí eu falei, eu tô com ligar problema e musical. agendar? Aí a pessoa falou assim, não, mas você tem que... Eu falei assim, então você pode agendar para mim? Não, agendamento é por telefone. Mas o telefone não Aí eu falei funciona? assim, mas com o telefone eu não consigo falar. Aí eu falei, quer ver? Ó, e ficava ligando do meu celular na porta. Enfim, voltei para casa feliz da vida, né? Nossa, imagina. Peguei o telefone da ouvidoria e liguei no 0800, que foi parar lá no CalBR. A pessoa da ouvidoria foi a responsável, né? Que eu despejei, né? Tudo que eu queria de elogios. Aí eu falei tudo que eu achava. Aí a pessoa falou assim, sabia que você tem boas ideias? Eu falei assim, olha, você sabia que eu sei? O problema é que ela tava o problema é que Diga. as ideias que a gente gostaria não são implantadas e tal. Eu conversei. Aí ela falou assim: você sabia que você daria uma excelente conselheira? Eu falei assim: o que é isso? Eu não sabia nem que isso existia. Não. Aí falou assim: olha, inclusive o ano que vem é um ano eleitoral. Você podia montar uma chapa e se candidatar e tal. Olha. Aí mudou a conversa e começamos a conversar sobre isso. Resumo da história. Aí, via ouvidoria, eu consegui resolver o negócio, o que eu precisava no Cical, enfim, mas aquilo ficou na minha cabeça, o ano que vem. Então, toda vez que eu abria meu Cical, eu lembrava. Aí, um pouquinho antes na época que ela me falou, uns 2 meses antes, aí eu comecei a procurar, a gente quer montar uma chapa? Aí eu procurei saber, só tinha tido era sempre chapa única, desde a criação do CAL, de 2010, sim. quando a gente saiu do CREA, né? Aí procurei saber, eu falei assim, não, eu vou montar uma chapa, eu vou entrar nesse negócio aí, vou resolver isso. Até mesmo porque, gente, quem não sabe, conselheiro é honorífico, tá? A gente não tem salário. Tem que gostar muito mesmo. Então, assim, como conselheira estadual, eu saía de Vila Velha, nem um pedágio da ponte eu recebia. Eu lembro que teve uma vez que estava uma chuva, com a terceira ponte quase inundando. Nossa. O pessoal, vem, porque senão não vai ter coro para plenária. Falei, eu tô indo com o Bernardo no Bebê Conforto. Falei, vamos embora. Gosto muito. Então, Aliás, foi todo aí que eu cargo fui. eu acho que deveria ser assim. Eu acho que todo cargo deveria ser assim. Tanto no CAL, no CREA, essas Mas coisas. a maioria é. O CREA também é.
CREA, a maioria é tudo... É, porque é conselho, né? É. Conselho é assim. Aí peguei, fui. Aí eu comecei, aí eu me inscrevi, aí eu coloquei uma chapa e falei assim, gente, mas aí a quantidade de pessoas que precisavam, e com todo mundo que eu falava, e quando fala, primeira coisa, ganhar quanto? Na hora que você tem que explicar que é nada. Aí o cara já corre. É um pouquinho complicado, um pouquinho complexo. E sem Nem falar ganhar, que como eu não, contribuir, né? não, e sem falar que eu não sabia o que tinha que ser feito lá, né? Então, assim, eu não sabia como funcionava, essas coisas. E aí eu lembro que eu coloquei um anúncio no Facebook. Eu coloquei aqui, pessoal, na época eu não usava Insta. Pessoal, tem eleição pro CAU esse ano. Quero montar uma chapa, quem topa? Aí um amigo, que foi o Renzo, né, que foi até meu suplente na gestão passada, Renzo falou assim, Gi, a Lia tá querendo montar uma chapa, que foi a Liane De Stefani, que foi até presidente. Aí ele falou assim, por que você não junta com ela? Aí eu fiz contato com a Liane, porque a gente já se conhecia da época do intercâmbio, né? E aí eu falei assim... Aí eu tinha um pouco, ela tinha um pouco, e a gente juntou. Nós duas juntos conseguimos uma chapa. Aí eu falei assim, Renzo, tá faltando um, você é meu suplente. Ele falou assim, não, eu não quero participar. Eu já disse não pra Lia, vocês vão arrumar confusão comigo. Eu falei assim, Renzo, pra mim você não vai dizer não. Duvido que você vai conseguir dizer não pra mim. Aí, enfim, eu insisti e falei bem assim, ó, não tem jeito, você participa. Ele, não, mas eu não posso, eu tô com demanda. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, Renzo, é só pra ser suplente, não é pra fazer nada. E ele acreditou. Vendeu bem. Vendi bem. Aí entramos, montamos uma chapa, ganhamos a eleição, fiquei no CAU na gestão anterior e tive a oportunidade nessa gestão de me candidatar a federal, porque aqui éramos em 10 conselheiros estaduais e um federal, é sempre um federal por estado. Ah, tá. É, um federal por estado, é um titular e um suplente, né? Então é um por estado. Aí o Renzo... Não, o Renzo ficou. O Renzo falou assim, não, Brasília também te acompanha, não. Aí meu suplente, ó, coraçãozinho para você, Emílio de Venda Nova, Emília Show, Emílio Calimã, dá um suporte aí, a gente divide essa gestão. Porque aí o bacana foi que a nossa chapa entrou e a gente fez uma gestão, assim, compartilhada. Não existia, fizemos um acordo, né? Não existia suplente nem titular, todos tinham que trabalhar. Porque como éramos todos de mercado, que era diferente da outra realidade, por a gente ser honorífico, profissionais do mercado têm dificuldade de participar, porque a gente tem que abrir mão do escritório, tem que abrir mão de algumas coisas e, consequentemente, a gente tem que fechar a conta de outra forma, né? Com outros tipos de trabalho, horário diferenciado, algumas coisas assim. Então, a gente fez um acordo que, independente de ser titular ou suplente, todo mundo ia trabalhar do mesmo jeito. Então, como cada um tinha que ficar em 2 comissões, então a gente ficava em uma e o suplente participava de outra. Assim como eu faço com o Emílio no BR. Entendi. Ele participa de uma, eu de outra, para a gente poder estar sempre assim, interagindo e junto. E mesmo assim, uma loucura, porque eu me divido nas viagens de conselheira, né? E também minhas viagens de curso também. E de palestras, essas coisas. Então... eu ia puxar esse assunto agora dos cursos. Você fornece muitos cursos, né? Eu vi lá, você tem o de regularização de imóveis. Dei até essa semana, na segunda e na terça. Aí, regularização de imóvel não é aquele negócio, o desenho, o projetinho, o levantamento, todo mundo sabe fazer, né? Eu ensino o outro lado do balcão, né? O passo a passo, porque todos os meus clientes, desde quando eu comecei, esse foi meu desafio, saber o que eu iria entregar para o cliente, sendo que eu nunca nem estágio tinha feito em escritório. Eu não conhecia essa realidade. E eu falei assim, gente, eu não sei nem se eu sou boa de projeto, como é que eu vou para esse mar de escritórios aí? A única coisa que eu fiz na minha vida até hoje foi botar defeito no projeto dos outros, como é que eu vou sobreviver, né? Então, eu falei assim, ó, ajuda aí, hein? Aí eu descobri, eu falei assim, não. Aí eu falei assim, o que eu sei? Aí eu fiquei pensando, o que eu sei? Aí eu falei assim, gente, eu sei como que é na prefeitura, né? O que a maioria não sabe. Então, isso tem que ter algum valor. Aí foi quando eu comecei, o que eu fiz? Eu falei assim, bom, eu não sei nem se eu sou boa de projeto, nem se tem alguém louco para me contratar. Então, vamos fazer o seguinte, eu comecei a anunciar projetos assim, e muita gente me conhecia da prefeitura, né? Até investidores, que são alguns que eu trabalho até hoje. Eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou dar, quem me contratar, e todo mundo que eu tinha oportunidade para fazer orçamento, fazer algum tipo de levantamento, eu falei assim, ó, quem me contrata ganha o processo completo, do protocolo à conclusão. Então, não vai nem na prefeitura.
E até hoje eu ofereço esse tipo de serviço. Eu falo que é meu carro-chefe, né? Porque o meu projeto é bom. Nem porque eu executo com qualidade. Eu executo com qualidade, gente. Porque os caminhos dentro da... Sim, eu sei todos os passo a passo. Por estar 7 anos dentro de prefeitura, tanto na parte de solo quanto de aprovação, você meio que aprende por osmose, né? Então, tem muita facilidade lidar com a legislação, manusear. Então, assim, isso tem também tem benefícios, né? Então, eu comecei a oferecer esse tipo de trabalho. Então, do protocolo à conclusão, meu cliente ele recebe prontinho. O projeto aprovado, chave na mão. Hoje está fácil que está com um licenciamento simplificado, mas antes não tinha, né? Tem que fazer aquele trâmite todo lá Isso, dentro, mas hoje, ainda mesmo com o orçamento simplificado, precisa de algumas coisas, assim, específicas, e se você não sabe, assim, um meandro, e às vezes também a facilidade, também uma outra coisa que facilitou muito, foi como eu fiz estágio, depois trabalhei com parcelamento de solo, muita matrícula, principalmente aqui em Vila Velha, né, tá desacordo com o local, né? Então, assim, as medições não eram precisas, às vezes tinha metragem quadrada, mas não tinha os confrontantes. Na hora que você vai para Nossa, a gente encontra muito isso em período Aí, na hora judicial. que a gente vai aprovar projeto, a gente precisa fazer retificação de área. Então, o gargalo grande dos escritórios, eles eram até bons em projetos, mas eles não sabiam fazer o projeto Toda de essa retificação parte de área, mais não sabia burocrática. fazer o remembramento, sabia fazer o desmembramento, não sabia o desdobro de área, quando que era um, quando que era outro, e principalmente o memorial. Então, assim, para mim era tudo muito simples e fácil. Então, eu também fazia esses projetos. Às vezes, o escritório até me indicava para fazer esse tipo de projeto, só a parte do solo. E depois o pessoal foi acostumando e foi indo. E eu fui indo. E aí você montou o curso também, que agora... Hoje eu tenho o curso de vistorias e laudos, que aí eu dou 4 laudos iniciais. Que como você fez pós comigo, você sabe, eu falo que às vezes a pessoa não acredita. Às vezes a gente fica 2 anos lá e a gente não sai com o modelo redondinho nem com segurança. Ninguém te ensina, ninguém te ensina como você faz direitinho na prática. Você recebeu algum checklist? Não. Nem eu recebi. Nem modelo, nem nada. Mas meus alunos recebem. Diferencial do seu curso. Porque não só checklist não, mas como que funciona na prática o dia a dia mesmo, né? Então, eu trabalho nesse curso de vistorias, eu falo que é primeiro os passos, né? Eu falo, bora vistoriar, porque eu trabalho com vistoria de recebimento de imóvel novo, que é um mercado gigantesco, que a gente deixa dinheiro na mesa direto, porque o profissional não se apropria disso. A gente deixa dinheiro na mesa, às vezes até alguns escritórios são contratados para fazer algum tipo de reforma ou intervenção e não faz a vistoria nesse recebimento do imóvel, né? E acabou outros profissionais que pela NBR não são qualificados nem habilitados trocando 6 por meia dúzia, né? Oferecendo uma vistoria e um laudo que não é nem a vistoria e nem um laudo, porque o conhecimento técnico para vistoria de construção civil somente arquitetos e engenheiros têm. Então, recebimento de imóvel novo, recebimento de imóvel, de obra, tanto quanto você é proprietário quanto inquilino, principalmente essa parte comercial, né, que às vezes é comum a gente encontrar nos contratos que tem que devolver o imóvel como ele foi entregue, né? Então, se você não tem essa parte documental, como é que você fica? E às vezes quando você sai também, às vezes os inquilinos também não conhecem seus direitos e acaba tendo que fazer obras ou intervenções que nem precisaria e também não estava documentado antes, porque, por exemplo, o desgaste do imóvel natural das coisas que estão lá não é obrigatoriedade do inquilino. Então, assim, ou quando está querendo comprar, né, algum imóvel também, por exemplo, quem está acostumado a consumir enlatados americanos, eu também gosto, meu filho adora ver também. Normalmente, quando a gente vai ter algum tipo de transação, né, imobiliária fora, a primeira coisa que eles falam é o quê? Vou pedir a vistoria desse imóvel. E a gente não tem a cultura ainda, então é um mar, assim, um oceano azul. Para nadar, você assim. falou 4 vertentes de um item. De um item só, exatamente. Isso eu abordo tudo no curso. Abordo também cautelar de vizinhança. Também né? é outro campo. É outro campo gigantesco, porque a gente imagina o cautelar de vizinhança somente sendo igual quando a gente prende na pós, né? Para grandes construções, grandes impactos. Não, mas se você está fazendo a intervenção num apartamento, você pode fazer cautelar de vizinhança nos imóveis vizinhos também. O que é muito bem-vindo pelos vizinhos, né? Eles gostam muito e isso acaba até te abrindo portas para você continuar fazendo alguns tipos de trabalho dentro desse imóvel. Então, eu faço cautelar de vizinhança. E uma outra coisa que muitos não fazem, poucas prefeituras no Brasil pedem, mas eu acho assim, essencial,
por segurança nossa, né? Nem do proprietário, que é de regularização de obra. Porque quando a gente emite um RT ou um RRT de regularização de obra, a gente está emitindo uma responsabilidade de uma obra que a gente não viu subir. Isso. Exatamente. E muita gente não tem essa visão, né? E acha assim, vem e fala assim, não, como que eu vou cobrar regularização? Só um levantamento, é baratinho. Não é. A responsabilidade, quem tem medo de executar a obra e faz regularização, um alerta aí. Seu RRT de habitabilidade, salubridade e estabilidade que a prefeitura pede, é exatamente para isso. Você está sendo responsável por uma coisa que você nem viu subir. Exatamente. Então, você tem que ter um olhar clínico e saber documentar isso, tanto na vistoria quanto no laudo, ter assinado pelo proprietário, para você se resguardar quanto profissional, para você não ter nenhum tipo de problema quanto a isso. A prefeitura não pede a vistoria e o laudo, ela pede só o RRT, porque ela só quer se eximir. Eu nunca vi prefeitura pedindo projeto estrutural, vocês já viram? Por que ela não pede? Porque se ela pedir e verificar, ela fica como coautor, corresponsável. Isso, corresponsável. Então, ela só viu o arquitetônico Sim. porque ela é... por causa dos índices urbanísticos. por causa do Exatamente. exatamente. Fora isso, não. E o GIDRO porque ela é responsável pela salubridade das águas. e Para tal. ligação, essas coisas. Mas não tem nenhum impacto técnico em relação a isso. Então, por isso que pede. Então, quando ela pede seu RRT de responsabilidade técnica e pede lá na descrição que você coloque a edificação encontra-se em habitabilidade, salubridade e estabilidade, está sendo, sim, responsável por aquela obra Cara, eu nunca que fiz foi isso, erguida. bicho. Eu não tenho coragem nenhuma de Então, fazer. assim, mas é possível fazer e dentro do laudo tem formas de você Não, fazer isso para se resguardar e que você não tenha nenhum tipo de comprometimento seu profissional caso aconteça algum problema ali. Sim, porque às vezes o proprietário está querendo vender alguma coisa assim e até te chama para fazer fazer regularização e às vezes dá aquela maquiada, né? Pode ter umas rachaduras, umas patologias lá, umas infiltrações. Mete E um você, P1. como é que você sabe o que está ali? Você não sabe o histórico, o que aconteceu, visto a nossa lei de inspeção predial que a gente perdeu, né? Virou manual de uso e operação. Ele visa isso também, né? Um acompanhamento da edificação para garantir o bom estado de conservação e evitar problemas, né? Então, aí eu trabalho nessa curso de vistorias e laudos e eu faço isso em 30 dias. 30 dias. 30 dias quem faz curso comigo faz laudo e vistoria com segurança nesses laudos iniciais, onde recém-formados podem fazer, né? Com segurança, tem um mercado enorme e promissor. Sim. E o nosso mercado de engenharia diagnóstica, graças a Deus, ele não é prostituído. Ainda bem, porque... Espero que continue, não. A primeira recomendação que eu dou para todos os alunos, porque o valor que a gente recebe por hora na vistoria e do laudo, nenhum escritório, nem escritórios renomados consegue esse valor hora, né? Mas a gente também sim. tem responsabilidades e elas têm que ser previstas e também uma forma de minimizar esses impactos. E é nisso que eu trabalho, nessas Você vê vertentes. um laudo de trinca. Tinha uma trinca na parede. De acompanhamento de trinca. Acompanhamento de trinca. Porra, a gente demorou... Botamos lá o celular, foi 3 Foi 3 meses de acompanhamento. Então, realmente, assim, não é Não é simples. qualquer coisa, não é simples. Não, né? não é simples. E aí você E tem que ter um conhecimento técnico, sem Exatamente. falar que quase ninguém faz, né? É, Nós temos é um mercado assim, específico. gigantesco e nem os nossos próprios profissionais. Sabe o que é melhor de ser arquiteta? Adoro ser arquiteta, gente. Qualquer lugar que você vai, qualquer lugar, Brasil afora, qualquer lugar que você vai, pergunta, até fora do país, o que você... Eu sou arquiteto, o pessoal já acha que a gente é rico, né? Não é? Engenheiro também. Acha que é rico. Então, essa é a parte boa. Então, assim, entre nós mesmos, entre nós colegas, quando alguém pergunta, você trabalha com o quê? Quando a gente fala que trabalha com engenharia diagnóstica, o pessoal, você já está em outro patamar. É. Então, assim, quando eu trabalho com esses laudos iniciais para recém-formado, para quem está até com dificuldade de entrar no mercado, está afastado do mercado por muito tempo, e existe-se, né, esse mercado onde o pessoal fica assim, quem dá mais, né? Abaixa preço, desconto, essas coisas, você pode incorporar esse serviço dentro do seu próprio escopo de trabalho, Sim. né? Então, eu acho bacana a criatividade, né? Eu tenho alunos que fazem, assim, coisas diversas. Por exemplo, eu tive um aluno que até recentemente mandou para mim dar uma olhada, porque além em 30 dias termina, né, o curso, só que aí eu continuo acompanhando ainda até dar 90 dias, né? Então, um encontro Uma por mês e curadoria, dou consultoria uma ali. consultoria. E olha que bacana, ele fez um projeto de marcenaria
e deu, dentro do escopo dele, a vistoria e o laudo na entrega da marcenaria, e ele fez os Olha! apontamentos. E hoje em dia, cada vez mais, a gente tem espaços mais compactos, né? E com esses espaços mais compactos, o desafio maior é você fazer tudo funcionar. E a marcenaria anda tomando cada vez mais espaço, né? A gente está vendo mais marcenaria dentro do ambiente do que própria parede. Isso é normal. E ambientes menores, os desafios são maiores e a quantidade é maior. Às vezes a gente gasta um valor X num apartamento e gasta quase outro X em marcenaria. Sim. Verdade. Coisas pequenas, ajustes que tem que ver, paga o laudo tranquilamente. Vale muito mais a pena você ter um laudo e você ter essa segurança, né? É uma garantia. Mesmo quem compra carro usado, compra carro sem vistoria, num valor muito menor que um apartamento. Então, por que ainda as pessoas têm a cultura de comprar um apartamento sem a vistoria de entrega de um imóvel novo, sem a vistoria de um imóvel usado, que aí é mais, né, outra coisa cultural também que não faz é a vistoria das áreas comuns de onde você vai morar, né? Sim. Aí depois se muda, começa a cobrar taxa extra, não sabe nem o que tá cobrando. Aí chega lá na garagem, na área de lazer e descobre. Não, nem vim aqui. Minha esposa, por exemplo, ela é muito boa piloto de carro. Quando a gente Isso foi sarcástico. Quando a gente foi pro Eu prédio... senti uma pitada de... Rapaz, ela gostou da parte, não sei o que, mas aí ela não se atentou. Deixa eu ver a garagem. Aí eu já tinha visto, a gente falou, bicho, a garagem é punk. É péssima pra subir, né? Aí ela... Mas assim, eu já vejo isso, né? Mas tem gente que não vê não, cara. A gente vai lá e fala... Pô, tem a vaga de garagem apertada entre 2 pilares, assim. Nossa, tá no limite do limite. Limite do limite. Né? O cara não vê, a pessoa não vê. Depois que comprou, tá morando, já era, velho. Seu carro é grandão, né? Ela não sobe até hoje. Subir ela sobe. Ela não desce. Ela não desce. Nossa. O mais difícil ela faz, que é subir. É, isso que eu ia falar. Acho que... Pô, descer é mais fácil. Mas enfim, sua garagem é ruimzinha mesmo. Não, então, eu assim, não subo nem desço. As áreas comuns, a parte dos disjuntores, né? Parte elétrica. É verdade. Não, brinquedo precisa do play. Então, assim, tudo isso vai assim, tudo detalhado. O bacana eu não dou as coisas prontas, né? A gente costuma falar assim, a gente não tem a gente realmente não recebe modelo de laudo, mas a gente também não recebe checklist, a gente não recebe como que isso tudo funciona na vida real. A gente vai aprendendo, levando pancada mesmo da vida, acertando de um lado e do outro. Então, o que eu faço? É uma proposta, assim, meu curso. Você faz o seu laudo, cada um faz o seu. Então, cada um é livre para escolher o que quiser fazer e onde quiser fazer. E aí tem a primeira aula e algumas instruções. Aí cada um faz sua atividade. Aí na próxima aula, apresenta a atividade que foi feita e tem novas instruções. Aí com cada instrução, cada um vai construindo o seu. No final, todo mundo tem o seu laudo pronto e das mais diversas formas, jeitos e locais, né? O legal é isso. Porque aí, como é bem diversificado, todo mundo tem uma ideia e vê e se apropria. E aí quem aceita, sempre todo mundo aceita, a gente compartilha, deixa num banco de dados, onde todo mundo tem acesso do outro. Isso que é o bacana, bem legal. Essa é a parte de vistoria. E de regularização eu faço em relação a imóveis, né? Eu faço em relação à documentação e tudo, aí mostro como que esse processo do protocolo até a conclusão, qual é o passo a passo, estudos de caso, de acordo com a necessidade do cliente, de uma forma personalizada, para poder resolver o problema do cliente em relação a tudo. Desde que, quando ele não tem matrícula, que precisa passar por um uso capião, né? Então, eu abordo desde essa parte, até quando ele tem matrícula e precisa de uma retificação diária, ou de um remembramento, ou de um desdobro, o que quer que seja, até a parte da regularização de fato e o registro no CRGI. E a volta também, que muita gente pega, às vezes, o habite ou aceitação de obras na prefeitura e acha que finalizou. Não, você precisa de CRGI. E depois que sai do CRGI, você tem que voltar com esse documento para a prefeitura, porque ela precisa fazer atualização cadastral para fazer o lançamento adequado no IPTU e deixar lá que você registrou no CRGI. Porque o documento que a prefeitura emite, ele tem validade de 180 dias, renovado por mais 180. Isso está na Lei 6766 de 79, de parcelamento de solo, legislação federal. Caramba! Então, se passa o tempo, às vezes tem gente que pega a BITS ou aceitação de obras e guarda. Aí, depois de um tempo, não consegue mais registrar.
porque já Nossa. caducou. Entrou em Caramba. caducidade, aí tem que voltar para a prefeitura de novo. Então, assim, é toda uma parte que você precisa de construir e formar para o seu cliente, e na hora que você mostra domínio de tudo isso que acontece, dificilmente ele vai contratar de outro, ou ele vai combater que o outro vai fazer o Não, eu já tô levantamento. querendo te contratar aqui já. Eu já tô aqui É pensando. escopo. Eu tô aqui, caralho. Entendi. É um caminho longo, eu Não, achava porque que assim, era assim. trabalhar... Eu já trabalhei na prefeitura também. Eu entendi quando você falou que queria passar... Porque quando a gente trabalha dentro da prefeitura, que lá suga a gente muito tempo, né? Mas aprovar um projeto também é um trabalhão, cara. É um trabalhão. E realmente, quando você tem os atalhos, dificilmente o cliente vai te largar. É, exatamente. Não larga. Quando ele Porque descobre é a penoso, tranquilidade. É. Por exemplo, eu fazia, tô com uns 3 AVEs aí em aprovação. Inclusive vai ter até audiência pública um dia desse. Cara, eu não quero fazer mais não, velho. Eu não quero. Porque, cara, é trabalhoso pra caramba. E eu saí o mês passado, eu era do conselho aqui da Prefeitura de Vila Velha. Eu aprovava os EIVs. Então, assim, cara, é trabalhoso demais. O rito. Só o rito da audiência pública. Todos os documentos que tem que juntar, as formas que tem que A é fazer. organização Porra, que tem cara, que ter, a Então, ordem. realmente, você tem um curso que explica essas coisas na parte de regularização, porra, top. Até o levantamento de documentos, de tudo, como tem que montar o processo, sequência. Tudo. Porque, A querendo ou não, isso organização de que tudo. agiliza a análise do cara. Agiliza, que na hora que ele chega lá e pega e tá tudo em ordem já o que ele vai conferir, isso, assim, facilita muito, 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 muito. Então, assim, eu gosto muito dessa área. Inclusive, você estava falando de áreas comuns, eu estava exatamente escrevendo sobre isso de manhã, às 5 da manhã. Porque meu dia começa às 5. Sobre as áreas comuns. Eu estou escrevendo um e-book sobre recebimento de imóvel Ah, novo. que legal! E também sobre vistoria e laudo, para quem não faz o curso, pode pelo menos comprar o e-book, né? Ah, que Ou quem já máximo. fez também pode comprar também. Você já pra tem deixar algum lá. e-book lançado? Vai ser o primeiro? Não, o e-book é o primeiro. Ah, é porque eu que estou legal. escrevendo 2 livros, né? Gente, peraí, ela já falou que o dia dela começa às 5 horas da manhã. Esses convidados que a gente chama aqui, eles fazem a gente repensar na vida. Não porque- é? Vamos lá, você é conselheira, Sim. mãe, Não, conselheira e viaja. Viaja pra muito. É porque junta a agenda É. do conselho e do Sim. escritório. isso. É. Aí, escritório, dá aula, tá escrevendo 2 livros. Sim. Executo obra, né? E Aí você dá dorme, palestra, executa a obra. Aí você dorme Durmo. mais ou menos Qual 1 horário, hora por Aline? dia. Não, eu durmo cedo. Eu durmo cedo e acordo cedo. Ah. Eu gosto de dormir cedo e gosto de acordar cedo. Se eu tiver que trabalhar à noite, eu prefiro levantar 2 da manhã e Eu também. seguir Ah, eu meu também, dia. eu também. Das 5 horas, depois das 4 5, horas da 6 manhã, horas assim, eu não não. funciono mais não. Tic-tac meio que não bate, Sextou não. direto, já passou Não das dá, 6. não. Então, eu prefiro virar... Tipo assim, eu posso dormir e posso levantar 1 da manhã, meia-noite, pra mim, na boa. Sim, pra mim Passo o também é dia. melhor do Mas que à virar. noite, eu não Não sou fu- dessa vibe, não. É daquele cérebro que funciona melhor de manhã, porque né? normalmente eu sou da que gosta de correr 5 horas da manhã na praia, né? Ah, bom. Então, mas aí, como eu tô com um pouco apertada, a gente vai sacrificando Um algumas pouco coisas. apertada? Eu queria perguntar como que você come. Em fo- qual é momento você fotossíntese. come? Dentro do avião. Tá explicado. É os lanchinhos do Ela tá avião. escrevendo livro. Também. Também é resultado. Entre é uma fruto do meu- conexão e outra, ela passa fruto da correndo minha com a viagem, mala quando e eu não levo meu filho, que eu levo muito meu filho. Ah, Recentemente eu levei ele para Lagoas, levei para Brasília e depois eu levei para come. Maranhão. Meu Massa. Deus do céu. Então, assim, quando eu não levo o filho, eu faço isso, assim, dentro do avião. Às vezes, mandei 2 artigos para o CAL, para a Gazeta publicar. Gente, eu não tô conseguindo escrever um artigo pro blog. É. Tem meses. Sobre regularização. Se você quiser até... eu não sei se como eu mandei para eles publicarem, eu não sei se pode divulgar. Larissa, tem um artigo meu sobre inspeção predial que foi publicado na Tribuna. Bem que bacana. legal. Onde até aborda a parte do Gran Parque. Que máximo. Manda o link Mas esse depois. é antigo, acho que é 2019. Foi publicado, eu Foi lembrei logo agora. quando aconteceu? Aconteceu em 2016, quando já tá... Foi 2019 ou 2018? Não, Eu foi sei que tá- 2017. 17, É, 2018, então, É. tava completando um Isso. ano, aí eles me Aí você convidaram fez. para fazer, aí publicaram. Aí eu mandei 2 agora. Por que eu fiz? Em Como eu, 2017 eles começaram a fazer a obra de recuperação. então, acho que foi 2018. Foi Foi no iniciozinho, É, a gente manda lá. Foi no exatamente. aniversário da queda do Gran Parque. Aí, a idade vai batendo, Então, a gente não lembra mais o Não, eu horário. já tenho que falar, meu HD já tá cheio, eu não consigo colocar mais nada na minha cabeça. Então, como eu estou escrevendo 2 livros, eu não sei quando eu vou concluir esses livros, nem publicar ainda. Mas são livros técnicos. São. Aí eu peguei 2 trechos do livro e adaptei a linguagem.
os livros são para profissionais, eu adaptei a linguagem para a sociedade. que Peguei esse era 2 o jornal, trechos né? dele, isso. Aí peguei alguns resuminhos, aí um vai ser sobre a importância da vistoria de imóvel, né? E a outra sobre a regularização. Eu não que lembro legal. o título que eu dei agora. Mas você vai abordar também aquela parte de regularização fundiária, dessa nova lei de regularização fundiária? Não, Não, só não, imóvel, no né? artigo aqui não. Não, no artigo não. Falando da importância da regularização, porque quem não registra não é dono, né? E a gente vê aí a parte judicial cheia de gargalo aí, Sim. precisando, todo mundo que vai para inventário tem que ter edificação regular, precisa das coisas. E às vezes os profissionais meio ficam sem argumento, né, com a sociedade. Aí é Sim. uma forma da sociedade saber a importância também, né? E a importância também porque às vezes tem uma é que pode não ter matrícula, a outra pode ter uma matrícula e certamente vai entrar em inventário, né? Ele pode até perder a posse, porque os herdeiros do proprietário pode abrir algum tipo de ação e pegar ou parte, né? Ou todo Sim. daquele imóvel para ele. Aí eu falo algumas coisas dessas nuances, a importância de ter um profissional qualificado e habilitado, tanto nessa parte de vistoria, quanto também em relação à regularização, com os trâmites e todos os parâmetros. Tá aí um negócio que você falou sobre inventário. Só inventário já tem uma gama de serviços que você falou aí. Pois é, aí sabe o que acontece? Eu fico triste quando eu ouço algum arquiteto engenheiro e eu costumo lidar com os dois, né? Inclusive, eu fiz um evento no Maranhão, e até um mini curso de engenharia diagnóstica, onde eles juntaram, eu achei mó barato, arquitetos, engenheiros e corretores. Ah, que legal! Juntou o CAL, o CREA e o Cresci, né? Cresci. Juntaram, eu achei mó barato. E eles, assim, atuando em conjunto, aí tudo meu coloca a mão na massa e eles fazendo. Aí eu pedi para fazer grupos, assim, porque lá não dá para fazer individualizado, porque foram 4 períodos e todos com 150 lotados e lista de espera. E então, assim, pedi para fazer equipes multidisciplinares, né? Então foi bacana que todo mundo conseguiu, assim, colaborar, cada um dentro do seu conceito e dentro da sua expertise. Então achei bem bacana. Então, quem é corretor também pode fazer tanto de curso, tanto de vistoria quanto de regularização. Eles são os principais agentes de venda. Sim. Então, eles também podem se tornar os agentes de venda Sim. do nosso serviço, da compra do nosso Sim, serviço. pode fazer parcerias. Tanto que dentro do meu curso eu tenho um momento, né, um módulo que fala somente sobre parcerias. Quem hoje em dia não tem um arquiteto na família, ou tem um amigo bem próximo, arquiteto não, advogado. Exatamente. E é a principal fonte de parcerias, e às vezes tem alunos que falam assim, gente, tem um parente muito próximo e vai falar com o parente, fala assim, não, realmente existe essa demanda, mas eu nem sabia que você fazia, porque... Exatamente. Um dos nossos motivos de fazer o podcast também foi isso, que a pessoa não sabia o que a gente fazia. Porque fica numa caixinha, né? Você é engenheiro, então você constrói obra. Você só faz projeto. Você faz projeto. Eu costumo falar o seguinte... Nós somos responsáveis pelo resultado do cliente. Ele precisa do resultado. Se o resultado do cliente tem um projeto, ok, mas pode ter um projeto ou não. E é tudo informação técnica. E nós temos o hábito de achar que a nossa informação não é técnica e o nosso conhecimento não é comercializado, né? Que a gente só pode cobrar projeto, a gente só pode cobrar obra. Muito pelo contrário. Eu cobro consulta, tá? E meus clientes, quem me assiste sabe aí. Eu cobro consulta. E desde 2016, foi até algumas vezes até cheguei a abordar lá nas aulas, porque desde 2016 eu cobro. Porque eu falei assim, como assim? Porque eu sou da época ainda que o índice urbanístico da prefeitura, quando você precisava do índice urbanístico, tinha que protocolar e demorava 20, 40 dias para sair, para ter resposta. E todo mundo, quando alguém pressionava lá, eles ficavam mandando para mim, dando meu telefone. E chegou a época de eu ficar o dia inteiro atendendo, e teve um dia que eu entrei em desespero. Eu estava em casa, assim, na mesa, 6 horas da manhã, meu filho acordou, 2 anos e pouco. Eu olhei assim, eu entrei em desespero. Eu olhei e falei assim, 6 horas. Eu passei a noite trabalhando. Nossa. Eu falei assim, Japi, o que eu vou fazer agora? Por quê? Aí, como toda perfeccionista, só que em desconstrução, eu fui anotando. Peguei por um período, 3 meses, e fui anotando. Eu falei, gente, como assim? Eu tô com um horário mais cheio do que quando eu estava na prefeitura, só que eu não tô vendo nem o dinheiro que eu ganhava na prefeitura, né? Cadê? Em algum lugar tá indo, tem que processar isso. Aí eu comecei a anotar tudo que eu fazia no meu dia. Depois de 3 meses, eu fiz esse diagnóstico. Eu falei assim, gente, é porque durante o meu horário comercial, eu tô trabalhando
para pessoas que não são meus clientes, eles não estão me contratando, não estou recebendo. Aí acaba que os clientes que estão me pagando, eu tenho que trabalhar à noite e final de semana, no horário que aqueles que eu doei meu tempo, tá com a família deles, tá se divertindo, tá descansando. Então, peraí, alguma coisa está errado. Aí vem aquele conflito, né? Como é que eu vou cobrar? A prefeitura dá isso de graça, mas tem um ativo muito precioso que é nosso tempo, né? E nosso conhecimento. Uma coisa é você protocolar e esperar. Outra coisa, hoje em dia sai no outro dia. Mas aí sai a certidão só com índice, ponto, sem te explicar o que é as coisas. Então, assim, eu falei assim, não. Aí eu falei assim, não, consulta. Primeiro a gente aceitar cobrar, né? Que é difícil. O difícil não é o cliente, é a gente. Então, assim, aí eu comecei a implementar isso. Lógico que no início tem muito não, né? Aí eu descobri, falei, gente, eu comecei a chorar. Falei, o que eu vou fazer? Fazer agora? Aí eu comecei e falei assim, não, acho que eu tenho, né? Vou caminhar, vou começar a cuidar de mim, vou brigar com meu filho, vou levar no parquinho, fazer outras coisas. E depois, aos poucos, as coisas vão se organizando. Eu costumo falar que tudo para ficar bom tem que ficar ruim antes, né? Se não fica ruim, não fica bom. Se você vai construir, fica ruim antes. Você vai reformar, fica ruim antes, vai ficar bom. E isso também. Só que aí é uma falsa ocupação, né? Se você não está sendo remunerado para isso, e você está doando seu tempo, é aquela falsa ocupação, só que você não vê a renda. E, às vezes, muitos colegas reclamam, às vezes é isso, né? E mesmo que seja pequeno esse valor, já te ajuda nas contas fixas, te ajuda em condomínio, vai te ajudando nas A coisas. gente sai da eu faculdade acho bem muito bacana. cru com essa questão de venda De mesmo. marketing De pessoal, marketing né? pessoal de venda. Mas eu acho que de tudo, eu acho assim, a graduação, ela cumpre a função dela, que é ensinar a profissão. Isso. As outras coisas, se a gente Você for tem que reclamar, fazer. cada um vai seguir o seu. Um tem perfil de funcionário, outro tem perfil de empreendedor. Só que a maioria é profissional liberal e tem muita gente ainda que, de vez em quando, eu recebo alguns directs bem assim, Gi, me ajuda, me formei, estou procurando um emprego. Não, eu até ajudo. Mas, É complexo, Vamos né? lá, na cadastrar verdade, seu currículo. quando o cara a pessoa me manda assim, fala, você está me pedindo um emprego ou você quer que eu te ajude a achar um emprego? Porque Não, porque emprego está cada vez mais difícil. Você é profissional liberal, você tem que Exato. empreender, né? Então, assim, não tem como. Então, é uma profissão ainda que as pessoas às vezes ficam com aquele mito que vai conseguir um emprego numa construtora, um emprego assim. Já Tá cada passou vez. essa época, né? o emprego é um bem valioso, É. entendeu? Meu filho está empregado. E se a gente pensar que o bem mais Esquece. valioso é o tempo, a melhor coisa do mundo é você ser empreendedor, você ser profissional liberal, você é dono do seu próprio tempo. Exatamente. Né? E às vezes você é capaz de trabalhar numa empresa o dia inteiro e até fazer hora extra, e quando você vai para o seu próprio empreendimento, você acha que você vai ficar à toa, e não é. E não é. E a gente trabalha muito. Eu vou te falar, a pior coisa pra mim é quando o cara fala, você pode vir aqui dar só uma olhadinha? Fala, Nossa. posso. Aí eu mando a É o tabelinha, valor da olhadinha. olhadinha. Tem esse meme Opinião clássico, é né? tanto. Depois, então, como dever de casa, você vai lá no meu post de hoje, que eu ensino como é que você fala para o cliente que você se cobra consulta. Não, mas eu cobro. Eu cobro. Então, tá lá, já expliquei lá. E uma outra coisa, você até falou que um motivo desse podcast é mostrar, né, o que o profissional faz. Então, sempre quando surge lá no carro essa conversa, mas a sociedade não sabe o que o arquiteto faz. Eu falo assim, gente, peraí, vamos começar. O arquiteto não sabe o que ele faz. Também. O engenheiro não sabe o que ele faz. Como é que a gente quer cobrar que a sociedade saiba se nós Se nem- mesmos não é. sabemos? Exatamente. Né? Então, assim, quando a gente se forma e abre lá aquele cical, a gente se sente um semideus, né? Porque a gente pode fazer tudo. Se quiser construir Tem uma lista, foguete, é. você vai. Exatamente. Tudo que você pode fazer. Só que tem uma peneira entre estar habilitado e qualificado para isso. Exatamente. É onde entra essa educação continuada, né? Sim. Então, acho que a gente tem que estar sempre aprimorando. E eu acho, assim, vários assim, profissionais têm vergonha de demonstrar que está aprendendo, né? Que está em qualificação. E eu vejo, assim, com tanto orgulho, médicos, dentistas, várias profissões. Sempre vai E é congresso, faz isso. curso. E sempre divulgando aqui Aham. aprendizado, curso de não sei o que é novo. É. E a construção civil, ela é muito volátil, ela muda todos os dias, Aí tanto que quanto as deveria áreas da ter saúde. orgulho de ficar Então tem que postando estar que tá aprendendo. orgulhoso de estar postando, que está em Exato. aprendizado, que está adquirindo conhecimento. A gente não é dono da verdade, a gente não sabe tudo, a gente aprende todos os dias. Ainda tem esse pensamento engessado. Fiz uma pós, pronto, tá bom. Não Porque, é. ó, Não. a verdade seja dita. Dentro da faculdade, o pessoal incute na sua cabeça que você é foda. Que você vai sair resolvendo as coisas. Porra, não é assim. O terreno tem o tamanho que a gente quer. É. A gente não tem limite plano. no orçamento. Não, é exatamente Então, isso. assim, Várias situações utópicas. aí quando ali. você sai da portaria lá, Aí você Aí faz você estádio, fala, faz agora hospital, faz mansão em condomínio. Aham. Aí na hora que você sai, alguém te preocupa uma reforma no banheirinho. Exato. chega assim, ó, tá caindo aqui um conceito. Eu só sei colocar um negócio
em pé. Se tá caindo, eu não sei. Assim, então, Já aí, não é pô, comigo, já aí não é como é que- comigo. Aí não, pô, aí você vai Então, tentando. assim, são aprendizados que hoje facilitou muito, né? E principalmente tecnologia, eu vejo muita gente boa aí no mercado e tem como você ter um aprendizado no valor, assim, muito acessível e, às vezes, você tem um aprendizado de um curso de educação continuada que está tudo filtrado para você, que, às vezes, numa pós inteira você não tem aquilo tudo bem mastigadinho daquela forma. Exatamente. Eu gosto de fazer pós, cara. Eu É gosto, bom, né? Eu gosto. Eu, por Principalmente mim, por causa do ser contato. estudante profissional. Podia ter essa profissão, né? Porque eu gosto de fazer contato, cara. Não, o network é a melhor ótimo. coisa na vida. A maior parte dos nossos clientes vem de colegas de É profissão relacionamento. Sim. que não faz aquela coisa específica. Pô, liga pro Léo, liga pra Lia. E Vai não na só em Valtec. pós, né? Igual a gente tá falando, congresso. Congresso, cara. Especialização, curso. Congresso. E, pô, os caras falam, mercado de trabalho... A primeira mentira, o mercado de trabalho de Vitória é muito pequenininho. Não é. Não é, Mentira. não. Tudo bem, tá, você quer essa verdade? Irmão, vai num congresso. É. Não é, Ali você, bicho, troca ideia com todo mundo. Contatos. Você tem conhece uma profissionais bolha no diferentes. mercado. Aí o pessoal reclama que tem uma bolha no mercado. Tem realmente uma bolha no mercado. E aí não adianta você ficar tentando pular e alcançar aquela bolha que está inatingível neste momento. Uhum. Acho que a gente tem que se reinventar. E tem tantas Sim. oportunidades, a gente tem que aproveitar as oportunidades que a gente tem. Você mesmo falou isso. Começou com dentro da prefeitura, passou pela avaliação, não sei o quê. É quase o mesmo caminho de todo mundo. Eu comecei credenciado na Caixa Econômica, só fazendo avaliação. Aí depois, pô, como eu gostei daquele negócio, pô, fazer laudo. E tinha muito disso. Eu sempre queria fazer alguma coisa diferente do que o senso comum faz. Eu não quero trabalhar em obra. Eu vi aquele negócio. Queria ir para outra vertente. Aí eu vi aquilo e falei, cara, que negócio maneiro. Aí vai, estuda. Para, compra um livro, para daqui a pouco. Pô. E outra, não adianta também que você comece a fazer uma coisa e fazer aquilo pelo resto da vida, não. não. A gente Sim. pode tudo. Hoje, Pode por exemplo, eu não gosto de fazer avaliação. Então, a gente pode tudo. Então, assim, a gente está sempre se reinventando, né? A gente faz ainda, mas... eu estou em processo de desconstrução do perfeccionismo. E antes eu achava que eu tinha que, tipo assim... E também estou em processo de mudança também de carreira, né? Por mim, antes eu estava pensando nisso, até dezembro, que eu iria fazer uma transição esse ano e eu ficar somente com aula, né? Só com educação continuada. Porque é minha grande paixão. Mas aí, em aprendizado, contratei uma consultoria de 52 semanas, que o ano tem 52 semanas, e minha consultoria toda segunda-feira. E aí eu descobri que não, que minha empresa ela vai continuar existindo, né? E vou estar prestando todos os outros tipos de serviço, além da educação continuada. Então, assim, a gestão faz... Eu já vejo, assim, frutos já. Até andei fazendo um período, fiz 8 semanas de um live na terça-feira sobre gestão. Parei, já tem umas 4 semanas que eu parei. Algumas pessoas já andaram me cobrando. Eu falei, não, pode deixar que eu voltar. Porque o que eu fazia? É gestão, só que não do que eu faço, da consultoria que eu faço, só que não é voltado para arquitetura nem engenharia. A pessoa nem tem nada a ver com a área. Então, eu filtro mesmo e adapto para a minha realidade. Aí eu pegava meus filtros, minhas anotações para a minha realidade e compartilhava na live. Porque compartilhar conhecimento, além de ser minha grande paixão, é uma forma também de você solidificar aquilo ali. Além de um compromisso público que você está assumindo. Se você está ensinando, você tem que ser condizente com aquilo que você fala. Você tem que praticar, né? Então, fixa aquilo ali. Então, eu fazia a consultoria na segunda, na terça-feira eu fazia lá. Já para dar Para tipo assim, para solidificar dentro do meu escopo, dentro da nossa realidade de escritório, de arquitetura, de engenharia. E tem umas 4 semanas que eu parei por estar realmente assim um pouco assim exausta de idas, vindas, de algumas outras coisas. Cansa, né, ponte aérea. Mala, enfim, conexão. Tem mala também. Tem. Conexão, ou tantas outras coisas. Aí eu tenho umas 4 semanas que eu parei, mas andaram me cobrando. Falei assim, não, olha, pode deixar que eu vou continuar. Aí eu falei assim, na próxima terça vai ter. E também é rapidinho, porque eu faço em qualquer lugar que eu estiver, no hotel, no aeroporto, eu faço de 7h30, né, da terça-feira, de 7h30 às 8h. Dá uns 20, 30 minutinhos no máximo, uma live, só para me compartilhar os filtros, mas é relacionado à gestão mesmo. A gente dessa área técnica, a gente achava, né, autossuficiente e se encontrava e achava que estava num pedestal. Cara, compartilhar conhecimento
Melhor coisa do mundo. Pô, cara, a gente costuma falar que a gente É. quer desgambiarrar a engenharia. Sim. Engenharia, arquitetura. Aí, tanto que a Compartilhando gente traz aqui conhecimento, vários pô. profissionais, inclusive até profissionais que Divide o mesmo que fazem o área, mesmo né? trabalho que a gente, mas não é sobre isso, entende? É É. justamente sobre divulgar, é sobre Divulgar. compartilhar. A gente tem essas trocas, né, com quem Pô, na a gente traz. conversa, a última conversa que a gente teve, pô, o cara falou um negócio, eu falei, rapaz, eu nunca fiz isso não. Léo até falou, vou anotar. De Vou vez em quando anotar. sai, não, peraí, deixa eu anotar isso Deixa eu aqui. anotar esse negócio aqui, mano. Porque E daí, é isso. aí, cara. A mesmo. gente não precisa ser detentor de Eu todo acho- o conhecimento. Eu acho que do conhecimento mundo. ele volta multiplicado, né? A Ah, gente com sempre certeza, aprende. Com certeza. A gente sempre aprende. Não Nesse só curso isso. mesmo que eu fiz essa semana para regularização, foi uma turma fechada do Mato Grosso. E aí, na hora que um lá me perguntou o negócio de área pública não é passível de regularização, né? Porque é uma área pública não Sim. pode ser regularizada. Aí ele me trouxe um caso, outra pessoa estava no curso, falou assim, não, na área, e falou o nome dessa área específica, pode sim. Eu consegui uma vez fazer uma regularização, só que acabei não conseguindo dar andamento. Eu falei, mas o que aconteceu? Eu fui compreender com ele que o Estado, para incentivar aquela cidade, fez um loteamento numa área pública deles Ah, e sim. doou. Ah, tá. Aí Aí a ele regularização avisou. fundiária. Isso, aí ele falou a assim, outra. não, mas a área foi doada e tal. Tem como ser feito, além de ser regulação fundiária, mas também você pode fazer também individuais, né? Aí eu falei assim, ó, se você encontra o caminho, você pode arrumar um monte de cliente ali. Então, assim, as coisas assim, a gente meio assim que vai aprendendo no caminho. Sim. Igual Sim. esse, achei mó barato, se inovar e fazer loja de entrega de marcenaria. Porra, Nossa, eu nunca tive isso. Também nunca tinha pensado E nisso. na hora que a gente vê as pontuações, e ele falou bem assim, esse aqui eu vou entregar, porque, pelo que eu já conversei, eu acho até que de tanta coisa que eu coloquei aqui, tanta coisa que eu pontuei, eu acredito que a pessoa deve fazer um outro para colocar, porque não vai dar para acertar e remendar isso tudo. Aí olha a diferença de valor que ele entregou para o cliente, né? Isso para o cliente, assim... tanto de propaganda boca a boca, quanto também o nome dele. Eu falei assim, gente, a gente tem que compreender que tudo é uma transição, né? Não adianta a gente achar que hoje está de um jeito e eu fiz um trabalho e amanhã está de outro. Não, é uma construção. Então, assim, as coisas vão se construindo devagar, mas chega uma hora que a colheita vem. Então, a gente... E se posicionar também. O que eu costumo falar, a gente tem o hábito... de, por exemplo, se a gente imagina, não, eu quero um corpo malhado, o que você tem que fazer? Você tem que ir para academia. Só que antes de você ter o corpo malhado, você já tem que se comportar como uma pessoa que malha, não tem? Você tem que malhar todos os dias. Seu corpo não está malhado, você está se comportando com alguém que tem um corpo malhado. Você se alimenta de uma outra forma, Sim. mesmo sem ter o Tem que ter resultado disciplina. ainda. Então, assim, ter uma postura profissional, reconhecimento, autoridade profissional, também parte desse princípio também. Sim. Então, assim, você já tem que se comportar como um profissional que tem autoridade no mercado, que tem experiência no mercado. Porque se a gente não se respeita, o cliente mesmo não respeita. E muitas vezes o cliente não fecha ou fica pedindo desconto porque ele percebe a sua insegurança. É verdade. Quando você tem segurança, ele não Exatamente. pede. Porque E quando se você você demonstra o for bom, valor... Se você for bom, for forte na sua afirmação, o cara nem E vai a gente tem contratar. um ego, assim, que... Quer ver Não o cliente temos, não. falar com a gente, assim, nossa, mas fulano me fez tanto, mas eu queria tanto fazer com você, e o coração chega na acelerada, né? Você é tão bom. Então a gente tem que abrir mão desse ego, assim, é por isso mesmo, exatamente por isso que meu orçamento é diferente do dele. Exatamente. Você tá me procurando, bicho, é porque você sabe que eu vou resolver. Então, assim, não dá. E quando fica insistindo muito, fala assim, deixa eu te falar, existe tudo para todos os bolsos. Loja de departamento, tem roupas que vestem? Tem roupas que vestem, mas grifes também tem. Cada um vai no... Tem Onde lojas de pode, departamentos mais é. requintados, outras menos requintadas. Cada um vai onde pode, tá tudo bem, vai te atender da mesma forma, pode ficar tranquilo. Ah, mas eu queria que fosse. Eu falei assim, mas se for comigo, vai ser esse. A mesma coisa, entrar na loja de grife e querer pagar o valor de uma loja de departamento. Mas eu queria tanto essa roupa, né? Mas essa roupa, o preço é diferenciado. Então, assim, o serviço é diferenciado. E o bom quando a gente começa a cobrar consulta é que a gente já filtra. Aqueles clientes que vão fazer guerra de preço ou tá pescando já um não monte vem. de Já não orçamento, já não vem. Porque para que ele vai pagar, né? Então, É. assim, se ele quiser o mais barato, eu já sei que ele já não vai me contratar, porque o meu valor não é o mais barato. Também o serviço que eu entrego não é igual ao outro. Então, tem essa diferença. Então, esse diferencial aí, eu acho que nisso a gente vai conseguindo a valorização da Valoriza, arquitetura e sim. da Do engenharia. profissional, E às é. vezes as pessoas falam assim, nossa, mas acontece que... fulano é baixa renda, não sei o quê. E eu acho assim, quanto menor a construção, mais se faz necessário ter um engenheiro ou um arquiteto. Sabe por quê? Se nós somos responsáveis pela economia de 25% a 30%,
quando tem um profissional, vários estudos comprovam isso, tanto pela parte da ergonomia, de fluxo, de economia de material, não ter desperdício. Então, quanto menos dinheiro você tem, mais tem uma maior necessidade de pagar o profissional, né? E considerando que o nosso serviço fica entre 5% e 10% de uma obra, ele ainda tem uma economia significativa. Então, não tem desculpa dele não ter um profissional. Você quer ver quando o cliente chega e fala, ué, mas vai custar isso tudo um laudo? Não é só Rapaz, um você laudo. quer ver projeto de impermeabilização? A gente tá conseguindo fazer alguns, né? Quando a gente fala assim, é tantos. E o projeto de impermeabilização é barato. Se for Sim, num, no pra contexto recuperação, geral no de contexto todos geral, os projetos, é um dos mais porra, mas baratos. tá caro, hein? Falou, rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Quando tiver a infiltração, você vai pagar umas 20 vezes. 200 vezes. Exatamente. Você vai quebrar o piso. Vai, não sei o que. Então, contrata, cara. Você Melhor. tá pagando 5 mil aqui. É. Que geralmente um projeto de impermeabilização é 5 mil, 6 mil. Vai por mim, irmão. Só para fazer o diagnóstico depois para você, eu vou cobrar o dobro disso. Então, Isso é verdade. melhor você... E assim, A prevenção é sempre o melhor caminho. você falou... eu fiquei... Ela fala bem pra caramba, bicho. Ah, fiquei, não é à toa que ela é Eu ia ativa perguntar, lá você na rede. falou sobre o conselho. O que o conselheiro faz? Essa foi a pergunta. Eu até falei assim, ó, bota em mim que eu conto, na época que eu fui candidata. Foi mesmo? Porque você falou que não sabia. Falei brincando, Ah, tá. mas pegou. E isso ficou por um tempo. Porque você falou, eu não sabia como é que Não funcionava. sabia, o carro porque e tal. eu achei que a gente só iria lá uma vez no mês durante a plenária, Aham. né? Quando eu fui estadual. E não é só isso, né? Tem várias comissões que funcionam, tanto dentro do CAL quanto dentro do CREA. Que eu faço parte da comissão de ética, né? Comissão de ética e disciplina, de exercício profissional, de ensino e formação, administrativa, várias outras coisas que a gente chama CPFI, CPFA, de finanças. Então, assim, os conselheiros são divididos entre as comissões, né? Onde a gente, finança e administrativa, a gente verifica as partes, verifica contas, essas coisas. Ética e disciplina, se alguém faz a denúncia sobre algum tipo de conduta profissional, é dentro do conselho, e a gente tem o normativo ético, né? Assim como as sanções também, e a gente julga aquilo ali, que aí tem a primeira instância, que é o CAL da UF, né, que no caso é o Espírito Santo, e depois em grau de recurso vai para o BR. Hoje, recente, teve atualização, então o plenário do Estado fica como o segundo grau de recurso e o BR como o terceiro grau de recurso para ficar pareado com o judiciário, né? Tem 3 instâncias recursais. entendi. Não era assim, era 2 só, e recentemente, agora, a partir de agora, são 3. Uma é dentro da comissão, o segundo é o plenário do Estado e o terceiro é o BR. É o Brasil. Segunda, terceira instância. Isso. Aí, exercício profissional trata tanto da regulamentação profissional quanto também das pessoas que se passam por profissionais e não são, né? Exercício legal da profissão. E é objetivo, alvo assim, de bastante denúncias. E também passam também a empresas que se valem serviço de engenharia e arquitetura sem ter um profissional responsável, sem estar registrado no conselho também. Que aí a fiscalização atua de forma integrada, né? E manda para a comissão de exercício profissional. Então, essas comissões têm reuniões periódicas, né? E aí o produto daquilo ali é dado andamento jurídico, dado andamento no plenário, essas coisas assim. Então, a gente tem atividades assim, bem intensas no plenário, ensino e informação trabalha diretamente com a parte, com as universidades, com as instituições de ensino. Diminuiu um pouquinho depois da pandemia. Na minha época que eu fui aqui, eu fui coordenadora da comissão de ética 3 anos e de exercício profissional. Ou de exercício profissional, não, desculpa, de ensino e formação. E, na época, eram 27 instituições de ensino no estado que tinha arquitetura. Pela primeira vez, fiquei muito feliz, pela primeira vez, foram visitadas 27 instituições. Olha. Eu, pessoalmente, visitei acho que 22 ou 23. Então, a gente levava sempre o quê? Na minha época que eu me formei... Na minha época... eu não me recordo de ter tido uma visita do CREA, né? Então, por isso que eu fiquei muito... Não sei se você... Não, eu não tive. Então, depende de gestão, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz quando eu pude fazer isso. Aí, como conselho novo e tal, aí a gente levava o quê? A gente sempre levava uma informação mostrando as comissões que funcionavam, como que funcionava, o que fazia, o escopo mesmo administrativo, o organograma, explicando mais ou menos como é que, de uma forma simples, né? Acessível para o estudante, e levava alguma palestra
profissional para eles. Ah, que legal. Por isso eu tenho ido 22 ou 23, porque eles normalmente pediam que eu fizesse palestra. Então, sempre quando eu podia, agendava Você dentro do já- que eu podia, eu ia. Assim como também a gente abriu a Casa do Arquiteto também. O CAL funciona como Casa do Arquiteto, para receber também alunos, levar palestras de ética. Tá. Por enquanto tá. A gente comprou salas ali no Vértice, a gente vai estar em reforma, a gente vai mudar para lá. Por enquanto a gente está aqui tá em Bento Ferreira ainda. Então a gente recebe os alunos também na Casa do Arquiteto, e a gente também tem alguns programas que eu criei quando eu estava aqui em gestão, que eu tenho orgulho deles, que é o Café com Egressos, que são estudantes de até 2 anos de formado, onde eu sempre eventualmente fazia esses eventos, e também levava palestras profissionais, explicando áreas que podiam atuar, o que podia fazer, formas de postura profissional, essas coisas. Inclusive, estou escrevendo um livro que o nome dele é profissional.com.fora. Ah, eu ia perguntar disso. É uma palestra sua, né? Profissional.com.fora. 3 livros. Não, são 2. Esse é um. tá. Profissional.com.fora. Um é técnico e o outro fala dessa postura profissional. Onde eu falo assim, não adianta. A gente fica assim, nossa, mas eu queria trabalhar para classe A. Tá, mas aí volta aquela conversa, né? De você... Ah, sua postura. Sua postura profissional. Você se comporta como você atrai? É porque tudo na vida é rapport, né? Não tem jeito. Você se comporta como uma pessoa que atende a classe A? Ela olha para você, ela vê uma pessoa que pode atendê-la, se veste como ela, frequenta os lugares que ela frequenta, né? Então, assim, você tem que ter algum tipo de conexão, de envolvimento. Tudo na vida é relacionamento. Não adianta você querer atender o profissional de classe A e não ter nem a postura daquele cliente e nem saber conversar ou ter um tipo de relacionamento com ele, porque tanto profissional de engenharia, de arquitetura, o relacionamento vai muito além do técnico. Sim. E é no não técnico que a gente conquista, né? É. Porque o técnico, todos são. Todos somos, né? Então, assim, não tem como. Então, assim, é mais ou menos isso. Esse profissional.com.fora em relação à sua postura, não só em redes sociais, mas também fora também. Como é que você... Às vezes você quer atender um profissional A e você vai numa academia, tá? Mas qual academia que você vai? É na academia, naquela lá mais baratinha. Falei assim, você já investiu? Você vai numa academia melhor? Ah, mas lá é caro. Eu falei assim, mas lá você vai estar. Se seu cliente Você estiver quer lá... fazer network aonde? Faz network, sorria, faz amizade. Às vezes, um projeto que você pega ali... Paga quantos anos de academia seu, né? Paga 2, 3 anos ali de academia. Então, assim, depende muito de onde você frequenta. Ah, mas aí eu não tenho hábito de fazer academia, eu não gosto. Ah, quais restaurantes você frequenta? Ah, mas restaurante que ele frequentaria, eu não tenho dinheiro. Ué, se vai, não importa se vai de ônibus, se vai de Uber, não importa. Senta lá, toma um suco. Um suco você pode, não pode? Come uma sobremesa, uma vez no mês. Mas água. aí eu não vou conseguir. Vai lá e pede água. Ó, Não vão te olha que chique, gente, ó. Um chá com gás. Então, assim, pede. Ah, mas aí um dia no mês não vai fazer a diferença. Vai sim. Por quê? Sorria, faz amizade, conversa com o garçom. Exatamente. Olha as pessoas que estão circulando ali, observa como ela se comporta e faz algum tipo de espelhamento, né? Que aí você observa e vai se adaptando também. Ninguém é do dia para a noite, né? Você vai se construindo. E a gente é o que a gente divulga também, né? A minha foto no WhatsApp sou eu tocando guitarra. Aconteceu isso, E tipo assim, o tanto de cliente A conexão. que a empatia vai por conta da música, Sim. cara, eu não troco. Pô, você é guitarrista? Você é guitarrista, você Aí toca, não sei o quê. começa. Aí começa, aí. Primeiro Daqui a pouco você tá na festa na casa do cara. Então, assim, pô, isso daí, cara, criar aproximar de algum conexão, jeito. Então, tá lá. verdade. Então, E o meu é massa. filha, porque eu sou, assim, mãe intensamente mesmo. Eu vivo intensamente a maternidade. Então, assim, eu acho barato também. Teve uma aluna que até me mandou um depoimento, falou assim, gente, dá vontade de chorar. Porque ela falou assim, você transformou a minha vida. Eu já estava fora do mercado de trabalho há quase 10 anos. Eu tenho um filho que ele é autista em grau grave. E eu não tenho como pegar um projeto, porque os dias, a gente nunca sabe o que acontece. E com vistorias... Eu descobri que eu posso voltar para o mercado de trabalho, porque é um serviço que a gente pega e entrega muito rápido. Então, eu tenho como atender o cliente. Projeto, jamais eu teria que abandonar completamente a minha profissão. Nossa. Foi meu último recurso, quando eu vi o seu curso, falei assim, não, eu vou fazer. Se desse jeito não der certo, não vai dar mais. Então, assim, quando a gente ouve esses depoimentos assim, a gente fala assim, gente, vale a pena, né? Então, assim, para transformar uma pessoa valeria, principalmente para algumas. Então, assim, é muito gratificante. Eu fico muito feliz em poder compartilhar um pouquinho. Que legal. Mas, Eu tenho uma última pergunta. Pergunta que não quer calar. Lá no Quando eu CAL... vim aqui de novo. Não, essa é outra. Mas então, uma penúltima pergunta. Lá no CAL, estão atendendo o telefone agora? Atende, sim, atende. Agora a gente tem uma equipe. Foi a primeira coisa que a gente fez. Primeira coisa que a gente fez, porque o atendimento era só a parte da tarde. Isso que acontecia. Tem muitos
profissionais do interior do estado. Nós não temos escritórios descentralizados, né? E a gente tem biometria, né, a gente não tem. Então, os profissionais que eram do interior, quando tinha que vir, perdia a manhã para vir, Chegava era atendido aqui, então perdia o dia inteiro. Então, nosso primeiro ato foi colocar atendimento o dia inteiro. Porque quem é do interior, às vezes, acorda um pouco mais de madrugada, né? Consegue Chega aqui chegar de em manhã, casa, é atendido e consegue voltar e consegue, pelo menos na maioria dos casos, depende de onde se desloca também, consegue trabalhar à tarde ou fazer algumas outras não coisas, perde outras o dia agendas. inteiro Né? ali. Nós também temos o espaço do arquiteto lá, onde também profissionais que às vezes é do interior, que vai atender algum cliente aqui, também pode atender o cliente lá. A gente tem um que espaço legal. especializado. É só ligar e agendar direitinho que você pode atender, em vez de ir para uma cafeteria, alguma coisa, fica mais profissional até, né? Então, assim, caso o arquiteto abrir hoje, qualquer arquiteto que chega lá, agendado ou não agendado, entra, se quiser conhecer as dependências, quiser saber, conhecer e ver quem está trabalhando, faz. Se é do interior também, a gente instalou atendimento online também. A gente faz atendimento também online, quando é possível. E todas as vezes também a fiscalização vai uma vez por mês no interior, né? Tem uma rotina. E sempre quando a gente faz palestra, faz algum evento no interior também, a gente dá um deslocamento também de biometria, essas coisas, a gente vê o que a gente faz. Agora, em julho, vai ter o Arquitec vai ser aqui em Vitória, a gente já fez também que legal. interior. Opa. Eu vou palestrar no Arquitec desse massa. ano. Se eu não me engano, acho que é dia 18, tem que olhar direitinho. Mas acho que foi dia que eu vou ficar 18 de julho. Então... Não, você tá aqui? Não, a gente tá fora. Vai de São Paulo. Então, assim, tem assim, bastante oportunidade e só não com esse conselho, não vai lá e não com essas pessoas mesmo que não quer. Está disponível. Nossa plenária é aberta, porque era outro problema. Quando eu me candidatei, eu queria saber como é que funcionava a plenária. Nunca ninguém me dava satisfação de quanto que era, dia, essas coisas, e não era transmitida, né? Então, nossa primeira ação foi colocar atendimento o dia todo e colocar plenária online. A gente já colocou para o YouTube. Se for olhar lá no início da nossa gestão, a plenária, assim, equipamento ruim, né? De um celular ruim, qualidade hoje ruim. Já tá mais hoje está mais tranquilo, mas a gente, assim, transmitir ao vivo, a plenária, ela é transmitida ao vivo, tem oportunidade até de interação. Então, assim, eu considero, assim, um enorme ganho em relação à transparência mesmo, em relação de aprendizado também. A gente foi aprendendo junto com todo mundo o que era o CAL, como é que faz. Então, hoje, eu sinto mesmo em relação, assim, alguns profissionais têm a dor, mas o que o CAL faz, para que existe, essas coisas. A gente também oferece bastante curso também, assim como o CREA também. O Jorge também é um parceirão aí. Obrigada, Jorge, que eu sei que Jorge você me acompanha. Vai chamar ele aqui também. O Jorge é amigão. Jorge, eu sei que você me acompanha, Jorge, obrigada aí, porque de vez em quando ele tem curso lá e os arquitetos se inscrevem, ele acolhe e deixa todo mundo participar. Então, assim, eu costumo falar que não existe ou arquiteto ou engenheiro, somos todos parceiros. E eu acho que tem espaço para todo mundo. E eu acho que a gente tem que trabalhar em união mesmo, e o Jorge veio aí para isso. Desde o primeiro contato que a gente fez do início dessa gestão, foi muito receptivo, e sempre quando a gente se encontra nos eventos aí, é sempre super bacana. Top. É isso. Cara, conversa Caramba, muito legal. A gente vai chamar Vamos você de fazer novo. o ponto 2. Agora a gente vai ter que agendar direto lá no CAL, lá, quanto é que a gente tem fechar a agenda aí, agenda. pelo amor de Deus. Vamos chegar lá, vamos travar a agenda dela. Pelo amor de Manda Deus. convocação. Ou Manda fazer o podcast na ponte aérea. Ou Manda isso. convocação. Aí a gente precisa carregar a estrutura do estúdio, o André Dedé, você atrás. vai, né? Ponte aérea você vai. Ah lá, viu? Aí, ó. Gi, muito obrigada. Cara. Deixa suas redes sociais, por favor. Olha, minha rede social é gi.ezer. Também tem canal no YouTube, que deve ter uns 130 vídeos lá, mas alguns até com mais de 100 mil visualizações. Eu estou precisando de retomar, porque desde 2017 ou 2018 eu não posto nada lá. Caramba. Nossa. Então tem Gente, muito vamos antigo. dar O nosso primeiro vídeo, meu primeiro vídeo que eu fiz foi aquele consulta. Por que cobrar consulta, né? Olha só. Aí já Foi o primeiro. né? Quem olha, às vezes eu olho assim, gente, eu não tenho vergonha da minha trajetória. Mas na hora que eu olho assim, eu falo assim, tinha que tirar isso do ar. E para quem não sabe, foi um vídeo que eu tentei gravar 26 vezes. Como? Pô, E eu perfeccionista, sempre pô. olhava É e verdade. nunca funcionava. Eu sempre arrumava um monte de defeito. Não, e na eu época a tô gente não tinha. Não. E na época a gente não tinha edição assim fácil no Sim. celular. 2016 não tinha. Não, Você deixava a noite inteira Nossa. processando. E aí não era aquela coisa assim, porque você não sabia mexer nas coisas. Deixava e no final não estava bom e tal. Até que teve um dia que eu deixei meu filho na creche, eu voltei para casa.
Eu lembro até hoje, não tem aquela batata de potezinha assim? Sim. Não vou falar o nome, não sei se pode. Pode, enfim. ué. Pode, vai que Pringles. vai. Pringles, Aí eu peguei patrocina o a que eu gente. fiz? Eu fiz um corte assim com a faca pra encaixar o telefone, porque eu não tinha. O Era pode ser, o- né? Não tinha. Olha, para o tripézinho. O tripé, né? Aí eu lembro que eu encaixei meu telefone assim, aí na bancada, era cozinha americana, na bancada, assim, ficava na altura certinho, meio que dava aquela baixadinha assim. Maneiro. Terminei de gravar, não olhei, é um vídeo que até hoje, acho que eu não vi ele inteiro, não olhei e postei. Sem ver. E todos os outros vídeos foram mais ou menos dentro desse esquema, postados sem ver. Porque eu sabia que se eu visse, Sim, Você não ia sim. conseguir postar, Eu- ia ter que é. gravar de novo, e não ia postar nunca. Tanto que o primeiro vídeo demorou 1 ano e meio pra sair, desde 2014 que eu queria postar. Meu Deus do céu. Então, assim, aí o YouTube meio que acabou porque começou a ficar uma demanda assim, muito alta, tanto de YouTube quanto de Facebook, né? Que era antes. Nem todos os vídeos que eu tenho no YouTube são todos do Facebook. No Facebook eu até tenho mais. E que também eu não ando meio que alimentando aquilo ali. É GE de Ponta Arquiteta. Eu só ando alimentando no Instagram e também não tô dando conta. Contratei uma pessoa agora para poder Não. me ajudar. Pior que a gente Então, faz isso assim, tudo eu também. queria subir todos os meus vídeos lá pro YouTube, para centralizar. Então, assim, tem vários vídeos lá bem bacana que eu falo, me formei agora. Mas eram vídeos que, na época que o YouTube, você fazia vídeos assim, em torno de 8 a 10 minutos, 12, às vezes 15, Sim, eram mais né? rápidos. né? Mas tem bastante conteúdo lá bem bacana, como que a gente faz para sobrar dinheiro, explicando em relação à rotina organizacional, sempre direcionado assim, essa parte mais assim inicial mesmo da carreira. Então tem muita coisa lá que vale a pena. Então vocês me encontram lá e no Insta também com gi.ezer. Vai estar na legenda também. Vai estar na legenda aí. Obrigada aí pelo convite, Imagina, obrigada gente. pelo Eu que acolhimento. agradeço. Desculpa pela demora. Não, agora a gente vai ser Prometo não demorar tanto. Agora a gente tem a senha do interfone. E- Agora que atende o telefone Agora lá, pode eu vou conseguir entrar. agendar. Obrigada aí, meninos que ficam nos bastidores também. Top. Acolhimento top. Chazinho, ainda. Olha, gente, eu fiz um combinado com ele. Tiago, você que é meu fotógrafo preferido. Eu já fiz a minha recomendação para os meninos. Depois você faz o crivo, ver se eles atenderam, né? Que me deixa magra e sem ruga. Meu Deus do céu. Então tá. Então tá. É isso aí. Obrigada, viu, Gi? Obrigado. Eu que agradeço. O espaço aí. está aberto aqui Foi para você excelente. voltar. Muito Quando tiver um obrigada tempinho mesmo. para nós, você volta. Chamar aqui o presidente do CAL, né? Também. Também. Ah, o Eliomar é show. Vou chamar E o ele. Eliomar é ótimo, sabe? Porque ele trabalha, ele tem alguns livros publicados, inclusive os livros que eu estou escrevendo é por incentivo do Eliomar, porque a gente tem uma carência técnica muito grande e o que a gente tem é muito técnico, né? Uhum. A minha proposta é uma linguagem acessível, Mais desde do fácil. recém-formado, mais leve, sem nada muito assim robusto, sem muito técnico. Sim. Ele tem alguns livros publicados, inclusive ele é especialista de container, Aí. Ah, que legal aí, ó. arquitetura em Tem o tema. container. Nota aí. O Eliomar é Luiz, show de liga bola. lá pro Cal lá e busca na Não, já agenda. te dou o telefone do Eliomar já. Gente, Obrigada, viu? é isso aí, ó. Excelente estar com vocês aí. Pode deixar, eu ainda vou pensar se essa live vai ficar salva. Vamos dar uma Ó. tchauzinha pra live. Vou publicar aí, tá ligado tá bom? aqui? Tá. Beijo, pessoal. Não avisei da live para você que acompanhou aí com muito carinho. Eu sempre, vocês já acostumaram que eu sempre sou assim, né? Às vezes não dá tempo, a gente vai pelo caminho, a gente vai se ajustando. É tipo assim, fazer igual o avião de Forças Armadas, assim, de guerra, você faz manutenção em pleno voo. Ai, meu Deus. Vambora. E é o que dá e vida segue. Obrigado, gente. Valeu Tchau. aí, galera. Fui!